bom dia para vocês. Celina, obrigada pelo convite, é sempre um prazer dividir espaço aqui com você e principalmente com essas mulheres maravilhosas que nós temos. Eu sei que no clube tem homens também, então todos bem-vindos, claro. Preparando essa apresentação, eu estava pensando como que eu ia trazer esse tema um pouquinho mais leve, para a gente trabalhar aqui, para falar sobre comportamento como ativo estratégico. Isso tem sido a minha bandeira, tá? E é isso que eu tô querendo trazer aqui para a gente refletir um pouquinho nesses minutos que nós vamos ter aqui. Eu vou fazer uma provocação, eu queria que vocês escrevessem, pensassem aí, não precisa me dizer, a gente vai falar disso depois, tá? Mas eu gostaria de estimular vocês a pensarem numa pessoa que vocês acham que seja elegante e por que vocês acham essa pessoa elegante, né? Fazer uma reflexão aí. Fazer uma reflexão se vocês se consideram, né? Se cada uma se considera uma pessoa elegante, se sim, por quê, e se não, por quê. E também pensar no que significa a palavra elegância, o significado de elegância para cada uma de vocês. Então, a gente vai retomar estas perguntas mais para frente, mas eu gostaria de estimular vocês a pensarem um pouquinho nisso. Começando, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu nasci Vivian, tá? Esse é o meu nome, Vivian. Eu sou filha de Maria e José. Eu tenho uma irmã gêmea que se chama Viviane, não tem nada a ver comigo. Tenho uma família grande, eu sou uma dos 5 filhos de Maria e José, tá? Eu adoro receber, isso sempre foi uma coisa que esteve na minha vida. Eu gosto disso e hoje eu recordo a minha vida, desde criança eu gostava disso, eu gostava de cuidar dos detalhes na simplicidade. Eu venho de uma família muito simples, mas tudo organizado, arrumadinho, né? E eu sempre estava preocupada. O que as pessoas iam comer antes do churrasco acontecer em casa. Então, isso está muito no meu afeto, né? Então, uma forma de eu distribuir afeto é recebendo em casa e cuidando desses detalhes. Eu sou casada, Fernando, nós estamos juntos há 13 anos, e esse ano completamos 10 anos de casada. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma família imensa e tenho 10 sobrinhos, então eu amo ser tia e adoro ser a tia legal, é assim que eles me consideram. Então, eu sou a tia que sou disputada, porque como eu não tenho filhos, eu faço tudo, gosto de conversar, então eu tenho uma relação muito próxima com os meus sobrinhos. Eu adoro música, embora eu não toque nada, né? Tenho uma vontade aí, mas eu adoro música clássica. Eu já fui dançarina de dança clássica de balé indiano, embora eu seja um desastre para dançar, o balé indiano foi aonde eu me encontrei e superei grandes desafios, inclusive esse, de escutar a minha vida inteira que eu era ruim, que eu era uma péssima dançarina, porque os meus irmãos todos são pé de valsa, todo mundo dança muito bem. E eu me encontrei na dança indiana e me apresentei durante alguns anos, dei aula de dança básica aqui em Curitiba, foi uma época muito especial para mim. Opa, peraí. Eu já escrevi alguns livros, eu sou coautora em alguns livros. Eu adoro aprender, adoro estudar, adoro aprender coisas diferentes. Esta é uma flor que eu gosto muito, que é a magnólia, ela tem um significado muito importante para mim. Eu fui executiva e trabalhei quase 30 anos na área de RH, no corporativo, dentro da área de compliance e na área administrativa, então eu tenho uma bagagem bem grande profissional dentro da área, principalmente da área de gestão de pessoas e de ética e conduta, né? Já ganhei alguns prêmios do GPTW fazendo por cultura organizacional, renovação de times, trabalhando com lideranças. Eu amo viajar, é uma coisa que eu gosto muito. Adoro fotografia,
Eu fiquei muito encantada com a palestra que a gente teve com a Fernanda da última vez, e eu trouxe essa foto aqui, embora ela não represente exatamente o que eu gostaria, mas foi a única que eu achei, assim, que ficasse bom aqui, mas eu gosto de perspectiva. Então, eu sou uma pessoa que olho muito para a perspectiva. Eu sempre saio do lugar e olho, e eu gosto dessas fotos que eu olho através de outras coisas para enxergar outros jeitos diferentes de ver a mesma coisa. Eu me formei em etiqueta em São Paulo, fiz um curso de etiqueta profissional em São Paulo, achei que estava muito pouco, fui para Londres, estudei, fiquei 2 meses em Londres, fiz uma formação e hoje eu tenho uma bandeira internacional e faço certificação internacional aqui no Brasil. Sou a única consultora diamante aqui no Brasil da escola. Sou chefe de cozinha, então, minha sede de aprender, de receber, eu fui fazer curso de chefe de cozinha aqui na época da pandemia. Adoro cozinhar, portanto, é meu hobby, né? Eu gosto de receber e gosto de fazer tudo, então eu gosto quando as pessoas vêm na minha casa, eu faço tudo isso para recebê-las. E isso sou eu. E tudo isto virou a Bibi Sarmento. E por que Bibi? Porque eu precisava colocar um nome nesta pessoa que foi para o mercado com outra carreira, mudando tudo. E a época que eu comecei a me encontrar, ou tentar me arriscar nessa nova carreira, eu precisava de um codinome, porque eu trabalhava ainda no mundo corporativo, eu trabalhava com compliance diretamente, eu tinha muito receio de ter conflito de interesse, de estar usando a minha imagem como executiva, então eu coloquei um apelido, e o apelido que o Fernando me chama, meu esposo, e que em algumas viagens nossas aqui para a Argentina, eles perguntavam meu nome e lá eles não falam Vivi, eles falam Bíblia. Então ficou Bibi e eu gostei, e é esse nome que eu vou para o mercado. De qualquer forma, vocês podem me chamar de Vivian, Vivi, Bibi, tá tudo certo, porque eu atendo tudo, porque nunca souberam falar meu nome de fato. De verdade, E por que eu contei toda essa história? Que eu não vou passar, depois vocês vão receber essa apresentação também, mas eu contei toda essa história porque sou eu, né? Uma forma para vocês entenderem um pouquinho. Hoje eu trabalho com etiqueta, hoje eu trabalho com comportamento. Eu digo que a etiqueta ela é uma ferramenta para mim, é uma ferramenta para eu levar e fazer nós todos olharmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, falando um pouquinho da importância de estudar etiqueta e protocolo. E eu vou dizer para vocês que a grande virada de chave na minha vida, eu fui fazer o primeiro curso de etiqueta porque eu queria aprender a receber bem, né? Mas aprendendo sobre isso, eu vi que ela é muito mais profunda. E falar de comportamento, falar de detalhe, falar de receber, que tem muito a ver com com esse grupo aqui que fala de luxo, e o que é luxo, né? Como que a gente entende luxo? É ostentação, não é ter uma coisa cara? Não, para mim ele está ligado aos detalhes, a quantidade de cuidado que você coloca no que você está fazendo, independente do que seja. Isto, para mim, é um luxo. Ou a forma como nós nos atentamos aos detalhes das pessoas de uma forma em geral, né? Então, quando você escuta a pessoa, quando você para e dá atenção para ela, quando você se preocupa com as necessidades dela, isso para mim é luxo. Ou quando você para e escuta quando você sai para passear, sai para tomar um vinho com as amigas, sai para jantar, sai para fazer uma viagem, isso é um luxo com você também, né? Então, a gente vai começar aqui falando de presença. O que é presença? Né? Então, até aqui eu contei um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem por que eu caí nesse mundo da etiqueta, enfim, por um hobby,
mas eu vi que tinha tudo a ver, e em Londres me deu um grande despertar, porque eu falei assim, bom, vou fazer isto com o know-how que eu tenho como executiva. Eu vou mostrar para os gestores, para os empresários, para os empreendedores, que eles precisam olhar para isto. Porque boas maneiras, cuidado com o outro, é o que a gente busca, porque, não sei vocês, mas eu volto sempre quando sou bem atendida. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, se for mal atendida, eu não vou voltar nunca mais, e não vou indicar esse lugar. Então, eu acho que é nesse momento que nós, como empreendedores, independente da coisa simples que a gente vai fazer, o quanto que isso signifique para o nosso cliente, para o nosso convidado, e eu posso unir isso de uma forma mais estratégica, e é aqui que a gente vai falar sobre isso, né? Então, presença, o que é a presença, de fato? Né? O que significa estar presente? O que significa esse olhar que a gente coloca no outro e que causa esta presença do outro, esta percepção do outro? E o que isso, quando nós trabalhamos a nosso comportamento, a nossa imagem, o que isto causa em nós, internamente, que faz despertar o outro, a nossa presença, sem a gente falar nada. Sem que nós não... vocês sabem disso, a Anise da outra, na palestra dela, ela falou muito sobre a imagem, ela tem uma propriedade, acho ela fantástica, e eu não vou entrar não é neste, eu acho, o nosso trabalho é super complementar, né? Porque eu não trabalho a imagem, eu trabalho aspectos da imagem, falando de comportamento, e que faz diferença. Então, você chega num lugar, nós temos 3 segundos para fazer um diagnóstico de alguém, sem você falar nada. Então, esta presença que você causa na hora que você chega, pode ser boa ou ruim. Então, como nós estamos cuidando disso, né? Esse ativo intangível que a gente tem. E ela não está ligada, não é onde ela está, é o quanto ela é percebida. Então, a presença é muito do quanto a gente percebe no outro, o quanto a gente está demonstrando que nós queremos para o outro. Será que a gente está demonstrando que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria? Essa reflexão é necessário ser feito o tempo inteiro. Porque quem acha que, e a Anise falou muito disso, eu só estou aqui parafraseando também algumas coisas que ela trouxe pela complementariedade, quem acha que não precisa cuidar disso, está enganado. Só que a nossa presença, ela é composta de várias informações, né? É um complemento. Quanto a gente, quem aqui acha, eu não sei se a gente falou disso já nas nossas conversas, mas quanto que a nossa linguagem verbal, aquilo que a gente fala representa na nossa comunicação? Quem arrisca? Quem arrisca dizer? Dos 100% da nossa linguagem, o que a gente fala representa quanto da nossa comunicação? Quem arrisca aí? Pode abrir o microfone. Eu acho que mais do que 50%. Do que a gente fala. 50%. Quem mais arrisca quanto? Ai, uns 30%, que eu já tinha visto em algum lugar que o corporal falava que, apesar, né, do que a gente fala, que o corporal acabava tomando a frente do que a gente falava. Uhum. Então, 50, 30, alguém dá mais, menos? Eu concordo com a Celina, eu acho que 50, já vi aquela frase, né? Tem muita gente que fala com os olhos, né? Sem precisar ser a linguagem verbal. Acho que a expressão facial, os olhos, os gestos, às vezes acabam tomando uma grande parte aí da nossa comunicação. Uhum. Bom, então, eu sinto em dizer para vocês, sinto muito em dizer para vocês, mas o quanto a gente fala representa só 7% da nossa comunicação. Lu, quer falar alguma coisa? Fala.
Abre o microfone. Oi, oi. Oi. Eu não escutei a última resposta. Quando eu abri o microfone, você falou que quantos por cento? 7%. 7? 7%. Eu ia falar que era mais do que 50%, porque a postura, o olhar que a Rô falou, essa questão de como você se comporta diante do que você está falando, estou arrasada, 7%. Todo mundo fica. Olha só, então vamos lá. A nossa linguagem verbal, aquilo que a gente fala, representa 7% da nossa comunicação apenas. Os outros 93% é a linguagem do corpo, tá? É a linguagem não verbal, é aquilo que a gente não expressa em palavras, que 38% está no tom que nós falamos, 38% no tom e 55% na expressão corporal. Então, veja, antes da gente abrir a boca, 93% do nosso corpo está falando por nós. Tudo. Pense em tudo. A expressão que você faz com o olhar, com as mãos, e na hora que você abre a boca para dizer bom dia, aí começa, aí isto representa 7% só. Então, será que a gente precisa prestar atenção na nossa linguagem não verbal? Me parece que sim, né? Parece que tudo isso que a gente... Então, veja, essa frase que está aqui, presença não é onde se está, é o quanto nós somos percebidos quando nós chegamos em algum lugar. Porque se nós não precisamos falar para 93% da nossa comunicação acontecer, vocês concordam se nós temos 93% de chance de trazer uma presença boa ou não. E é super legal se a presença for legal, né? Se a gente conseguir construir uma presença legal, mas pode ser desastroso se a gente não cuidar disso. Né? Então, independente se a gente faz vídeo, se a gente aparece, nós temos que pensar que até quando você atende o telefone, o tom que você usa, se você... Tem até alguns estudos e alguns call centers que começaram a colocar espelhos nos call centers, nas baias, né, nas PAs de call center, para que as atendentes se olhassem no espelho e dessem um sorriso na hora de atender o telefone. Porque você e todos nós sentimos se a pessoa está de bom humor ou mau humor quando nós falamos, pelo tom que a gente expressa. Então, você sabe se a pessoa está sorrindo ou não. É uma coisa muito sutil, mas é percebido. Então, quanto que a gente precisa cuidar disso. Então, veja só, o que mudou aqui? O que mudou do começo, né, da entrada dela para este final? A apropriação que ela faz de um comportamento diferenciado, é a postura dela que muda, é a forma como ela se relaciona com o objeto ou com o objetivo dela, que faz ela ser percebida diferente. Você vê que está tudo na postura, ela colocou, e não é só porque ela colocou, ela poderia ter colocado a mesma roupa e não ter se apropriado da postura que ela precisava ter. Isto que faz diferença. Então, quando nós falamos de presença, a presença ela está neste lugar, num lugar de apropriação. Tá? De apropriação, de você entender o objetivo e você se apropriar disto para o contexto que você está. E o comportamento é isso, ele é a expressão, é a expressão desse invisível que a gente não sabe, ou que as pessoas não sabem. As pessoas, você não precisa dizer assim, agora eu vou mudar o comportamento para fazer isto ou fazer aquilo. Simplesmente, quando você começa a se apropriar de comportamentos mais adequados para cada um dos lugares, você naturalmente se diferencia da massa.
Naturalmente, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, puxa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Às vezes ela nem sabe o que é, mas não precisa dizer, não precisa ser escancarado, precisa ser praticado, né? Então, aqui ele tem uma frase que é antes do discurso, o gesto, e antes do valor, a impressão. Ou seja, tudo que nós fazemos é percebido por alguém. E quando você não sabe, quando você não conhece a informação, as pessoas podem até rejeitar algum comportamento, alguma expressão que outros tenham, mas não vai fazer tanta diferença. Mas para aqueles que sabem, faz muita diferença. Grita, salta. E daí não é nem uma questão de você dizer assim, mas a pessoa está me observando. Ela não precisa disto, porque isso é natural. Então, naturalmente, hoje, quando eu falo que eu trabalho com etiqueta, todo mundo olha para mim e diz assim, senta direito e diz assim, não me olha comer. Eu falei assim, não é sobre isso, eu não estou olhando isso. Mas eu não estou olhando diretamente, não vou ficar apontando isso nas pessoas. Mas é natural que eu perceba o que está errado, porque os meus olhos estão treinados para isso, né? Então, quando eu vejo alguém se comportando de uma maneira diferenciada, eu sei que ele teve algum conhecimento diferenciado, porque isto é natural para mim hoje, mas não quer dizer que sempre foi assim, né? Eu fui buscar esse desenvolvimento. E daí eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Eu adoro buscar os significados, e eu trouxe para a gente poder deixar isso aqui um pouquinho mais fixo para nós, para a gente entender por que eu trouxe a ideia do comportamento como um ativo. E a gente vai para a etimologia e símbolo de algumas palavras, tá? O que significa comportamento, né? Reunir, acumular e conduzir consigo. Isto é o que significa, vem do latim, esta é a origem da palavra, tá? A etimologia da palavra. E ela significa levar conosco, né? Então, a maneira como nos manifestamos diante do mundo. Então, este é o comportamento, o sentido, é aquilo que nós acumulamos e que nós carregamos conosco. Este é o sentido do comportamento. O ativo vem do latim também, que é agir e colocar em movimento. Como significado, é tudo aquilo que tem valor. Então, ativo, ele tem valor. Ele tem que ser transformado num benefício concreto e ele tem potencial latente. Então, quando a gente pensa num ativo, nos ativos que nós temos, imobiliário, enfim, gera valor, certo? Então, vocês conseguem entender que ele te dá uma potência de valor. E estratégico vem de stratos, mais água, que é exército e condução, que é a arte de conduzir forças. Essa é a estratégia. E como significado, que conduz para um propósito, que tem intencionalidade e direção. Então, quando eu trago aqui para vocês, comportamento é um ativo que nós precisamos olhar como um ativo estratégico, é entender que nós precisamos colocar intencionalidade no nosso comportamento. Nós precisamos entender por que é que existe comportamentos diferenciados e aonde adaptar e adequar esse comportamento para cada lugar que nós estamos. Então, quando eu falo em etiqueta e protocolo, todo mundo se assusta e diz assim, eu não preciso disto, ou, isso é frescura. Então, se eu falo que eu trabalho com etiqueta, isso é frescura. Será que é frescura? Será que é frescura nós sabemos como nós devemos nos comportar em cada lugar? Porque o protocolo é aquilo que não é mudado, normalmente, e não é mudado aonde ele está. Existem protocolos para diversos lugares. A Celina já atuou aí muito no ambiente diplomático e sabe, você tem uma linha mestra,
da diplomacia, mas cada país tem a sua especificidade. Existe um protocolo internacional, mas cada um tem a sua especificidade. As nossas culturas têm diferenças. Então, ontem mesmo eu falava, eu morar no Brasil e morar na Suíça são comportamentos diferentes. Mas a gente tem, eu morando em Curitiba e vocês, e quem é de São Paulo, nós temos comportamentos diferentes. Então, a cultura, ela está muito localizada. E nós entendermos isso para fazer essas adaptações, para não chocar as pessoas, ou para não ser rude, porque às vezes é um comportamento que você acha que porque você está no seu lugar, você aprendeu assim, e você não tem que fazer adaptação quando você está no lugar do outro, né, no ambiente do outro, isso pode ser rude. Do outro lado, quando você entende isto, e você passa a fazer essas pequenas adaptações, a pessoa que é do outro lugar vai entender e vai conseguir perceber que você teve um olhar cuidadoso para isso. Vamos transformar isso daqui no nosso no serviço prático, né? Isto é o atendimento de excelência, quando você faz essa adaptação para cada cliente. O luxo, o trabalho do luxo, o que o luxo quer entregar é essa personalização que você faz, que o comportamento, entender culturas, entender comportamento, ajuda. E eu trouxe aqui isso que a gente está falando, que é essa percepção, é aquilo, o luxo, ele está no que é sutil, né? Naquilo que é intangível, aquilo que as pessoas dizem assim, puxa, teve cuidado aqui. Alguém cuidou deste lugar, alguém se preocupou em atender a porta de um outro jeito, atender o telefone de outro jeito, a pessoa colocou este detalhezinho aqui. Então, isto é luxo, é aquilo que faz a pessoa sentir. Não necessariamente que você precisa fazer uma grande... ter aqui nessa simbologia desta foto, você não precisa ter a louça mais luxuosa para você fazer uma mesa encantadora, né? Para você acolher o teu amigo, o teu cliente, o teu companheiro, enfim, não precisa de cuidado, precisa de detalhe, né? E o comportamento é sempre a última camada que a gente entrega, porque não adianta ter tudo isto e você não conseguir adaptar um comportamento adequado para aquele lugar, né? Uma pessoa ser rude, ela faz todo um ambiente lindo, coloca tudo que ela tem de melhor, e na hora que ela vai conversar com as pessoas, ela não sabe conversar, ela não sabe usar o tom de voz certo, ela não sabe comer com a boca fechada, né? Ela não sabe cuidar do convidado dela, ela não sabe cuidar do cliente dela, enfim, isso tudo e o comportamento está sempre nas nossas ações, né? E daí eu vou fazer uma reflexão aqui para vocês sobre o que eu chamo de informação. Informação, para mim, é tudo que a gente tem, o tempo inteiro. É tudo que está no nosso piloto automático, tudo que a gente recebe, a gente é inundado. Eu digo, aquela água que ela entra por qualquer fresta que, sem você pedir, sem pedir licença, ela entra. Tá? Isso é informação. Conhecimento é diferente. Conhecimento é a apropriação de uma informação. É quando a gente faz a gente pensar, quando faz nós fazermos perguntas, é quando nós estamos presentes. Então, uma informação por informação não me diz nada. O conhecimento é a informação apropriada. É aquilo que a gente pode estimular para que ele faça significado, tenha significado para nós. E isto eu chamo de sabedoria. Saber usar a informação, saber transformar a informação em conhecimento é um saber. É um saber. E esse saber, ele cria conexão, ele cria cuidado, ele cria relacionamento. É você saber usar tudo isso que você tem.
Mas e o que é tudo isto? Para mim, isto é como eu hoje entendo esse processo de aprendizagem. Para mim, ele se chama repertório. Então, toda esta informação que chega para mim e que eu aproprio ela, eu dou sentido para ela na minha vida, e eu uso-a com sabedoria, ela está dentro de um repositório. Deste repositório, para mim, dessa organização logística que é o nosso cérebro, trazendo tudo que a gente aprende transversalmente. Então, por que eu aprendi matemática na escola? Para aprender a dirigir, de repente. Né? Por que eu conversei num café de uma coisa completamente banal, mas eu estava presente, eu dei atenção, eu entendi aquilo que estava sendo conversado, e dali 10, 15 anos eu vou usar aquele cafezinho para falar ou para explicar alguma coisa que fez sentido. Então, a capacidade que nós temos de gerar conhecimento é uma disposição. Nós precisamos estar dispostos para isso. E organizar isso. E por que eu estou falando tudo isso? Tá? Porque eu vou chegar na elegância. Então, o que é elegância? Volta aqui, abre o microfone quem estava aí no começo. E quem quer compartilhar as perguntas que a gente... eu até vou voltar lá nas perguntas, para quem não estava. Quem quer compartilhar essas perguntas? Ou uma delas? Ou pelo menos o que é elegância? Não me deixem sozinha. Conversem comigo. Vou começar. Para chamar o pessoal para participar, mas para mim eu tenho ouvido muito, eu acho que vocês têm notado, até pelo perfil do conteúdo que eu trabalho, do formato dessa visão de luxo que eu tenho e que eu tento trazer esse tema de uma forma muito suave, muito sutil, e eu acho que está muito conectado, né? O que é o luxo de verdade? Então, antigamente, eu sempre falo, é a minha primeira aula de qualquer curso ou palestra, a gente pensar que o luxo antes era mostrar, gritar, né? Colocar a casa em tons dourados, aquela coisa, né? Imperial, e aos poucos a gente vai se desnudando, né? Tirando essa roupagem toda e ficando muito a essência de quem nós somos, nossos pensamentos, nossos valores pessoais, enfim. E a elegância, eu acho que está muito conectada a isso, assim, com o que é discreto, mas da mesma forma ele chama atenção, né? Ele não fala muito, mas chama atenção, sem falar. Aquela pessoa comunica, só a presença dela, ela traz uma presença para aquele espaço. Eu participei de um evento agora no sábado, presencial, e tinha online também, e aí eu conversando com a palestrante, uns dias depois, ela falou assim, nossa, eu fui com uma amiga, ela falou assim, nossa, sua amiga como foi importante a presença dela lá. Ela na dela, tranquila, mas assim, ela é uma pessoa de presença. Eu fiquei pensando assim, que incrível, né, essa percepção, que algumas pessoas realmente, elas chegam numa sala e elas fazem a diferença, mesmo sem falar nada. Eu acho que a elegância é isso, assim. Então, se eu fosse resumir aqui, você diria que a elegância é essa presença, é a presença. É a presença, tá. Quem mais? Quem mais gostaria de compartilhar? O que é elegância? Tem uma pessoa que eu sigo no TikTok, que o nome dela é Whitney. E, assim, ela tem uma presença, assim, leve, suave, e tudo nela é tão elegante que eu olho para ela e falo assim, gente, eu quero ser assim, como é que eu faço para ser assim? Porque, sabe, ela tem justamente uma presença, assim, o jeito que ela fala é suave, você vê que ela sabe exatamente o que ela tá falando, o porquê ela tá falando. E o vídeo dela são basicamente de arrume-se comigo, né? Ela mostra ali escolhendo o look para os afazeres da vida dela, que
né, levar o filho no passeio, evento de moda, né, porque ela é blogueira. Uhum. Só que ela tem uma suavidade, assim, uma presença, assim, tão forte, que eu fico, gente, isso que é elegância, porque você sente, assim, e eu não sei por quê, mas eu sempre acho que elegância é uma coisa que vem de dentro da pessoa, não é exatamente uma coisa que você consegue aprender. Eu mesma, eu sempre gostei de etiqueta, assim, desde criança, eu sempre pesquisava sobre etiqueta, sempre foi um assunto do meu interesse, e eu sinto que eu nunca consegui desenvolver essa elegância que eu sempre tanto li, por exemplo. Eu sempre achei que fosse uma coisa que vem de dentro da pessoa, eu não sei explicar assim, como se fosse, né, sabe, uma energia, elegância, praticamente. Mas eu acho que é como que é aprendível, é isso a palavra? Uhum. Pode. Uhum. Tá. Legal, obrigada, Cássia. Alguém mais? Vai, Dani. Olha. Oiê, bom dia. Oi, Dani. Concordo com as meninas e para complementar, eu vejo a elegância como algo da personalidade. Pessoas com personalidade, educação, postura, tem a sua elegância, muito, e não estão atreladas diretamente à marca, né? À ostentação. E acho que foi muito disso que a Celina trouxe quando na fala dela, que antigamente, pelo menos na minha visão, se ligava muito o luxo a poder de marca, poder de consumo. E na minha visão, a elegância é muito mais do que isso. É trazer a sua personalidade ao se vestir, ao se comunicar, a educação da fala, da postura. Sabe aquele mínimo que hoje é raro? Pessoas que tenham empatia, resiliência, sabe o ponto de onde parar de falar e deixar o outro falar. Então, para mim, isso tudo envolve elegância. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Obrigada, Dani. Alguém mais? Eu que agradeço. Alguém mais quer compartilhar? Deixa eu ver se eu volto aqui no nosso vídeo aqui. Alguém mais quer compartilhar? Bom, então, vamos para a etimologia de elegância, tá? De novo. Elegância, do latim, ela vem da palavra eligere, que significa, que tem a origem no legere, do ler, coletar, tá? E, tá aparecendo aqui. E nomear por eleição. Então, elegância, de fato, a palavra elegância quer dizer eleger, quer dizer escolher, tá? Então, a elegância, o significado de elegância é escolha. E o que isso tem a ver? Elegância e repertório. Quem arrisca? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós escolhemos ser elegantes ou não? E aí depende do repertório de vida? Alguma coisa nesse sentido? Quase, exatamente. Então, olha só, se elegância é escolher, quanto mais repertório eu tenho mais base para escolher, certo? Eu posso escolher, assim, se eu disser para vocês, o que você prefere? Ir para o Egito, ir para Miami ou ir para o Reino Unido? Diante da experiência que você já teve. E daí você vai dizer assim, puxa, mas eu não conheço nada do Egito, não conheço nada do Reino Unido, não conheço nada de Miami, tanto faz. Ah, não, eu gosto mais de praia, eu gosto mais de frio, não, eu gosto de calor. Você entende que para você poder fazer uma escolha, você precisa saber de algo deste lugar, certo? Se você não conhecer nada, eu te der 3 países completamente diferentes, que você nunca ouviu falar na vida, e eu digo assim, escolha um. Como que vocês vão escolher? Vocês não têm base para escolher. Então, a elegância, ela tem a ver com o nosso poder de escolha. Para a gente ter para a gente manifestar uma elegância,
para manifestar elegância, nós precisamos conhecer coisas. Nós precisamos escolher coisas e escolher a melhor coisa para o melhor lugar. Então, por que eu estou trazendo isso? Se elegância são escolhas, logo, ela é a manifestação do nosso comportamento. Se eu tiver... Então, vocês falaram uma coisa aqui, de ser de dentro, né? De ser uma coisa que está dentro. E é fato, você tem que ser elegante. Você não tem que parecer elegante. E eu tenho hoje concorrentes, né, no mercado que vendem elegância em 8 semanas. Dizer assim, venha fazer curso comigo e seja elegante em 8 semanas. Cuidado. Parecer elegante em 8 semanas é fácil. Parecer elegante, vamos chamar a Nise, vamos fazer uma repaginação na nossa imagem, vamos cortar o cabelo, fazer o estudo do visagismo, cortar o cabelo, colocar a melhor cor que as pessoas aí acham que está na, né, a colorometria, vamos colocar a melhor cor para acender aqui a nossa, para potencializar. Vamos colocar essa maquiagem, vamos colocar essa joia, essa roupa. Isto parece elegante, isto não é elegante, entende? Isto tem uma aparência elegante, ele compõe, mas o que é a elegância de fato é a escolha que nós fazemos em cada lugar que nós estamos. Então, ser elegante tem muito mais a ver com isso que é de dentro, que nem a Cássia trouxe, a Dani trouxe aqui, é uma coisa de dentro para fora. E ela pode ser aprendida sim, tá? Independente, Cássia, você falou de achar que não, mesmo estudando, não é, porque você precisa exercitar a elegância. É uma coisa que quanto mais você faz, mais você desabrocha. Então, veja, eu venho de uma família super simples. E quando eu era criança, eu não conseguia imaginar que um dia eu ia ter acesso às coisas que eu tenho acesso hoje. Mas eu tinha uma curiosidade de saber e de entender como as coisas funcionavam. Então, eu fui. Então, hoje, se eu olho as minhas mesas, né, falando de colocar a mesa, eu olho fotos que eu tenho mesas lindas e que elas estavam erradas. Depois que eu fui aprender como colocar uma mesa direito, eu vi que elas eram lindas, mas elas estavam erradas. Diante da etiqueta e do protocolo, elas estavam erradas, mas elas estavam bonitas. E a elegância, eu digo para vocês que você precisa ser antes de ter. Isso é muito claro. Não adianta nada nós colocarmos um monte de marca, né? E mostrar para o mundo que nós temos esse poder de consumo se nós somos mal educados. Se nós não sabemos respeitar o limite do outro, não sabemos entender como se comportar num ambiente onde tem mais pessoas, quando a gente tem que falar e quando a gente tem que escutar, né? Em que momento que a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não falar alto, cuidar com o tamanho dos movimentos que a gente faz, não ser uma pessoa completamente expansiva. Isso não quer dizer que você não possa ser alegre se você tiver movimentos mais contidos, mas também não é ser engessado, né? Hoje eu tenho visto muito aí as pessoas colocando e que é o que deixa chato a etiqueta, e as pessoas saem correndo quando eu falo disso. Então, quando eu falar, eu sou uma mentora e consultora de etiqueta, todo mundo diz assim, eu não preciso disso, isso é chato, isso é coisa ultrapassada. Não é educação. É a nós entendermos como que a gente pode melhorar. Como que eu posso conhecer o outro, como que eu posso entender o outro para adequar o comportamento ao lugar certo. Então, para mim, o que é importante aqui, para vocês entenderem, que o comportamento, logo, se o comportamento é um ativo estratégico, né, e nós queremos parecer elegantes, nós precisamos dominar o comportamento.
Se nós falamos 93% do que nós falamos, do que nós comunicamos, né? Não falamos, do que nós comunicamos, não está no que nós falamos, está em todo esse resto de contexto, incluindo os nossos comportamentos, me parece que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, entender que nós podemos sim ser elegantes. Esses dias eu estava vendo a Cíntia Chagas, eu gosto muito, acho ela muito inteligente, mas eu não gosto da persona que ela leva para o mercado. E ela, às vezes, dá aula de etiqueta. E ela fala umas besteiras, porque ela faz a etiqueta ser uma coisa chata, a elegância ser uma coisa chata, a elegância ser uma coisa dura. Então, assim, eu sei que se vocês arrumarem a postura, se nós arrumarmos a postura, nós já temos uma presença diferente, porque você ficar encurvado diante de alguma coisa demonstra várias outras, simbologicamente traz tantas coisas de medo, de receio, que se você arruma a postura, você já tem outra comunicação com o teu interlocutor. Esta menina que você comentou, Celina, veja, é uma coisa que eu digo que é uma coisa tão interna, é tão interno esta prática de nós sermos pessoas elegantes, de nós querermos, que a gente não precisa fazer nada. É a presença do começo da nossa conversa. Você não precisa falar, porque a tua comunicação vai carregar isso com você, né? Então, só para a gente fechar aqui, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessas 3 frases que eu vou colocar aqui. Mas antes disso, eu queria que vocês olhassem bem para esta foto. O que quer dizer esta foto? Quem arrisca? Quem está comigo? Me ouvindo. O que representa... Fala, Cássia. Tem um pouco de como você se vê, né? Que, às vezes, acho que tem as 2 vertentes, né? Às vezes você se enxerga uma coisa que você não é, ou que você ainda não é, que pode ser um pouco negativo, né? Mas, ao mesmo tempo, o lado positivo que você já se vê como você quer ser. Então, né, que é o que te empurra para frente ali, te faz melhorar, né? Uma projeção. Muito bem. Alguém mais quer falar? O que representa essa imagem? Olha só. É isso mesmo, né? Então, se você olhar, é um gatinho se achando um leão, né? Mas qual é o cuidado que nós temos que ter? E eu vou pedir para vocês, depois que eu descobri estas 3 frases, elas ficam na minha mente sempre. E eu adoro trazer isso aqui para reflexão, para a vida, tá? Para nós levarmos para a vida mesmo. E é autorreflexão. É o momento de parar e em todo momento nós pensarmos, como que eu me vejo? Então, esse gatinho está se vendo um leão. Aqui pode ser uma projeção, a gente pode considerar uma projeção do que ele quer ser, mas, na prática, aqui, como que eu me vejo? Quem sou eu para o mundo? Né? Como que o mundo... Né? Eu me vejo de que forma? Eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa... eu preciso melhorar isto, aquilo, eu me sinto mais tímida, eu me sinto mais corajosa. Quem sou eu? Né? É como eu me vejo. A segunda é como que eu quero que as pessoas me vejam. Né? Então, como eu quero ser visto? Então, tem uma diferença muito grande de como eu me vejo e como eu quero que as pessoas me vejam. Então, às vezes, você é uma pessoa tímida, mas você não quer mostrar essa timidez para o mundo. Certo? Então, ou às vezes você acha que você é de um jeito e o mundo... E tem uma terceira
que é como as pessoas me veem. Veja, a mesma, nós aqui, se eu parar agora e dizer assim, reflitam para vocês estas perguntas. Como eu me vejo, como eu quero ser visto, então, como eu vou me projetar para o mundo e como essas pessoas me veem. Porque, às vezes, nós estamos comunicando algo que a gente acha que é o que nós queremos comunicar, mas não é esta comunicação que está passando. A comunicação, entender que a nossa comunicação, se a nossa comunicação, ela está sendo transmitida da forma como deveria ser, é uma preocupação que nós temos que ter sempre. Porque você pensar como você é e como você quer se projetar no mercado, ou na tua família, nas tuas relações, você precisa também considerar que o outro precisa entender se ele está vendo aquilo que você está querendo comunicar. Então, no processo de comunicação, e aqui comportamento conta muito. Essa linguagem não verbal que a gente falou, que representa 93% da nossa comunicação, ela está posta aqui, porque às vezes você arruma a aparência, mas não o comportamento. E o comportamento vem antes. Ele chega antes. A pessoa fez um diagnóstico de você na hora que você entrou aqui pela minha porta aqui, eu bati o olho e eu já tenho um julgamento de você. Se nós tivermos oportunidade, eu vou te conhecer melhor e de repente, aquela má impressão se desfaça. Mas pode ser que não se desfaça nunca e você perca muitas oportunidades por conta disso. Né? Então, para fechar, eu gostaria de dizer que use a elegância como um ativo, considerando elegância como escolha. Então, a partir de hoje, nós vamos olhar, sim, tudo isso que vocês falaram de presença, de ser uma coisa leve, suave, isso está posto na presença. E está posto porque esta pessoa que transmite isto é uma coisa que vem de dentro dela, ela não precisa pensar muito, né? Mas todo comportamento que nós colocamos nas relações que nós temos e adequamos para cada lugar, então eu não vou à praia, não vou tomar um banho de mar de terno, certo? A não ser que você esteja saindo, né? Mas não é o adequado. Assim como você não vai numa mesquita de biquíni, certo? Então, essas adequações, só de uma maneira alegórica aqui para ficar mais fácil, mas comportamentos têm que ser ajustados. Então, use esta elegância, que é o nosso poder de escolha, e este é nosso, não é do outro, é nosso, como um ativo sempre, para potencializar relações, para potencializar os negócios, para potencializar a forma como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas, né? E avalie o tempo todo se você está entregando tudo que você vale, porque às vezes são pequenas correções que precisam fazer, não é de um dia para o outro, tá? Eu não acredito em elegância em 8 semanas, eu acredito em aparência elegante em 8 semanas, tá? Isso poderia ser uma venda, não em ser elegante em 8 semanas. Ser elegante é um processo contínuo de aprendizado que a gente leva para a vida inteira, né? E, por fim, aprenda as regras como profissional para que você possa quebrá-las como um artista. Então, quem tem mais conhecimento, quem tem mais repertório, quem conhece mais coisas, consegue ter mais flexibilidade para fazer a adaptação que o mundo precisa. Por fim, quero agradecer a Celina, a vocês que estiveram aqui. Estou aberta para perguntas, dúvidas, e agradecer bastante, Celina, pelo espaço, vocês por me ouvirem. Enfim, eu quis trazer uma chamadinha, né? Porque a gente pode falar de cada um desses tópicos, dar uma aula só, né? Cada um desses slides. Eu que agradeço, Bibi, mais uma vez,
por trazer essas reflexões. Esse momento da palestra tem sido muito legal, porque mesmo assim, né, um dia uma coisa e é outra, e a telefone, a interfone, a mensagem do WhatsApp que entra, mas realmente acessar esse tipo de visão, acessar esse conteúdo e parar para pensar, traz assim conhecimento, é profundidade, realmente a gente está com um propósito claro e focado no crescimento. Então, obrigada por esse momento, eu acho que é muito produtivo todos esses encontros e nos faz crescer, e eu quero deixar aberto aqui para quem não faz parte do clube, entender que o clube é esse lugar de fazer um conteúdo mais profundo, de trazer reflexões, de trazer relacionamento, e principalmente da gente crescer juntos, né? Então, ouvir teu conteúdo dessa forma tão madura, natural, profunda, é aquilo, o Instagram não passa isso, né? É muito difícil você dizer quem você é, por mais que todo dia você esteja ali, é muito difícil. Então, é realmente uma raridade, né, ter você. As pessoas que a gente tem mais próximo aqui no clube são sempre de muito aprendizado.